vai ficar complicado, porque se a gente fechar aqui a nossa fronteira, vai ficar complicado, Portugal vai passar fome. Fecha aqui a nossa fronteira, vai ficar complicado, Portugal vai passar fome. Dr. Vidal falou aqui se Portugal fechar as fronteiras. Complicado, porque se a gente fechar aqui a nossa fronteira, vai ficar complicado, Portugal vai passar fome. Portugal vai passar fome se nós fecharmos as nossas fronteiras. No final deste vídeo, claramente, você vai tirar as suas próprias ilações. A relação entre Portugal e Angola, a relação económica entre Portugal e Angola sofreu imensas alterações e acredito que o Dr. Vidal, por ser historiador, poderá estar a falar do ponto de vista histórico-cultural dessa relação. E porque a relação económica também é política, é histórica e cultural, ok? Vamos aqui apenas analisar como é que foi a relação de Angola e Portugal no ano passado, 2024. Qual dos países mais precisou do outro país e qual país que, se no ano passado fechasse as portas, morreria de fome, ok? E atenção que isso aqui não é ataque ao Dr. Vidal, muito menos aos portugueses, e muito mais, passo aqui a redundância, aos angolanos. É apenas um vídeo para o discernimento da relação económica entre Angola e Portugal, qual dos países está muito mais dependente e vulnerável ao outro. Ponto. O que é que Portugal importou, quanto é que Portugal importou de Angola no ano 2024? Portugal gastou com Angola, em 2024, 100 milhões de dólares. E, se nós aqui olharmos para o gráfico, veremos que a relação de Portugal e Angola, em 2013, era dos melhores, porque Portugal tinha gasto 3,4 bilhões de dólares com Angola, em 2013. Portugal dependeu muito de Angola em 2013, onde precisou importar de Angola 3,4 bilhões de dólares. E em 2024, Portugal gastou apenas 100 milhões de dólares em importações em dependência de Angola. Portugal dependeu em 100 milhões de dólares, entregou para Angola 100 milhões, okay, para Portugal manter-se conforme em 2024. E quanto é que Angola gastou de Portugal em importações em 2024? Okay? Os angolanos dependeram de quê de Portugal em 2024? Angola importou de Portugal em 2024 1,33 bilhões de dólares. Ou seja, Angola está com déficit, okay? Gastou muito mais com importações a Portugal. 1,33 bilhões de dólares. E em 2013, quando a relação estava boa, Angola tinha gasto 3,7 bilhões de dólares. Ou seja, Angola dependeu, em termos monetários, 1,33 bilhões de dólares para sobreviver. Portugal recebeu de Angola 1,33 bilhões e Angola enviou para Portugal 1,33 bilhões. Esse 1,33 bilhões alimentou a economia portuguesa em termos financeiros, ok? E também alimentou a economia angolana em termos de produtos. Ou seja, quando você precisa de importar produtos, quer dizer, você depende muito mais daquilo que te vende. Resumindo, em 2024, Angola dependeu muito mais de Portugal do que o contrário. Tanto que Angola está com um déficit de aproximadamente 1,2 bilhões de dólares a Portugal. Portugal, claro, quando falamos aqui na perspectiva do raciocínio do Dr. Vidal, Portugal morreria de fome, que vendeu muita coisa para Angola, em termos de 1,3 bilhões. E Angola precisou de Portugal para sobreviver. Okay? Portugal enriqueceu, engordou mais do que Angola, porque Angola precisou muito mais receber. Quem mais gasta com importação é o que mais está fraco em termos de produção. E quem mais vende em termos de importação é quem mais produz. Okay? E em economia, quem mais produz está em termos de superioridade em relação a outro país. Porque quem mais produz tem muito mais emprego, tem uma moeda mais valorizada, okay? E pode mudar o jogo. Portanto, Angola, em 2024, dependeu de Portugal para se manter viva. E Portugal fez muito dinheiro com Angola em 2024. O que é que Angola
importou de Portugal em 2024? Porque não basta só vermos dinheiro, porque também poderão ser, se calhar, ganhos de capitais, poderão ser, sei lá, um outro lucro aqui, poderão ser coisas não tangíveis. Né? Não tem que saber o que é que Angola importou de Portugal em 2024 para, de facto, percebermos se houve uma dependência, se Portugal morreria de fome ou Angola morreria de fome. Olha lá, Angola importou de Portugal, olha lá, maquinaria, eletricidade, que não estou a falar de combustível, lá, artigos de ferro ou aço, importou medicamento, óculos e materiais de visão, portanto, minerais, petróleo, destilados, alimentação, óleos, gordura, plástico, importou livros, veículos e também acessórios para comboios. Importou também ovo, que é alimentação, mel. Importou papéis, quadros, cereais, também comida. Importou químicos, importou ferro, importou aço. Portanto, importou óleos, ou seja, isso é perfumes, né? Óleo, essências, perfumes, derivados e também importou, ponto, Angola importou esses bens aqui em termos de comida e óleos e perfume, medicamento and so on. São bens essenciais? São, porque temos aqui energia, que é combustíveis refinados, essenciais, medicamentos, ok? Portanto, o país Angola que tem muitas doenças, esse medicamento não dá, sem energia não dá, portanto, são produtos essenciais como combustível, medicamento, alimentação. E agora vamos ver o que é que Angola importou, Angola, ou seja, isso aqui é o que Angola importou de Portugal. Vamos agora ver o que é que Portugal importou de Angola, se também são bens essenciais ou não. Ou seja, o que Angola importou de Portugal significa que Angola teria uma certa deficiência se Portugal não vendesse essas coisas para Angola. Medicamento, caderno, livros, combustíveis, comida e não só. Portugal importou de Angola minerais, combustíveis, estamos a falar de petróleo bruto, peixe e frutos secos, café, chá, madeira, produtos feitos de madeira, sal, pedras preciosas, máquinas. Angola exportou máquinas para Portugal, isso é bom sinal. Ou então são sucatas, ou então máquinas para reparações. Ou mesmo Angola está eu não sei se Angola está a produzir máquinas. Aqui fala de reatores nucleares, ok? Nem tudo eu sei que se passa no país. Ainda bem. Quanto custou isso? 695 mil dólares. Isso aqui não é... Tudo isso é sucata ou reparação, que está muito barato. Depois, Portugal importou de Angola relógios. Isso é bom, muito bom. Também aparelhos medicinais. Quanto custou isso? 414 mil dólares. Medo será ser reparação ou alguma coisa parecida, porque aparelhos medicinais estão baratos, desculpe lá. E depois, que interessante, Portugal importou de Angola plásticos, resíduos, ou lixo, nesse caso seria lixo reciclável, restos de comida industrial, deve ser pó de peixe, ou então órgãos de peixe, coisas assim, coisas que os angolanos não querem comer, Portugal importa. Depois temos aqui também bebidas espirituosas. Isso é bom. Angola está a produzir vinhos, podemos importar para Portugal, isso é muito bom sinal. Veículos e para transportes, que é para metro, comboio, Angola não tem metro, mas isso deve ser comboio. Eu penso que deverá ser ou sucatas ou para reparação, coisa parecida, porque Angola não produz comboio. Desculpa lá. Portanto, Portugal precisou, ou então comprou ferro velho, de comboios também, acredito. Ponto. Em termos aqui de produtos, vemos que Portugal também importou de Angola produtos essenciais, como combustível, ok?
Em termos de alimentação, portanto, café e chá não são lá essenciais, portanto, só petróleo e combustível é que são produtos essenciais. Madeira não é, portanto, a nível de dependência de produtos essenciais, Angola dependeu muito mais de Portugal do que o contrário. Ponto. Alguém podia perguntar, mas calma aí, Joaquim, mesmo assim, Portugal depende muito de Angola, ou seja, Portugal morreria de fome sem Angola. Vale também aqui lembrar que temos que pesquisar qual é o maior parceiro econômico de Portugal. Qual é o país que se puxar o tapete a Portugal, Portugal cai. Aqui pesquisando pela estatística, veremos que o maior parceiro econômico de Portugal é a Espanha. Okay? Portugal importou da Espanha um total de 112 bilhões de dólares. Portugal gastou com a Espanha 112 bilhões de dólares e gastou com Angola 100 milhões de dólares. A diferença é abismal. Ou seja, Portugal depende muito mais de Espanha do que de Angola para os portugueses viverem conforme ou saudáveis. Portanto, e se nós vemos aqui quais são os principais parceiros econômicos, não é isto aqui, estou aqui onde está aquele gráfico, de Portugal, tem a Espanha em primeiro lugar, depois a Alemanha, a França, os Países Baixos, depois a Itália, depois em sexto lugar está a China. Ou seja, Portugal depende muito mais da União Europeia do que da Angola. Alguém podia dizer, não, mas os países da União Europeia dependem muito da importação de recursos naturais da África. C'est true, c'est vrai, é verdade. Estou a misturar inglês e francês. C'est true. Engraçado. É verdade. Só que em termos do que se importa de Angola, são bens, entre essenciais só está a energia, que é o combustível grosso, e outros bens não são tão essenciais assim. Okay? Logo, Portugal, se no ano passado fechássemos a porta a Portugal não morreria de fome. Tanto que ainda Angola deve Portugal em termos de balança de pagamento. Nós temos um déficit em comparação a Portugal. Ponto. Depois, deixa eu ver aqui se tem mais algum gráfico que eu preparei aqui para apresentar, para mais uma informação aqui importante. Não, ok, não. Portanto, a nível de relações entre dois países, cada vez mais está a diminuir, ok? Portugal está cada vez mais a depender menos de Angola e Angola também a depender menos de Portugal. Parece que a relação está a esfriar, ou então os bens que Angola exportava estão a escassear, recursos naturais. Quando nós aqui olhamos para o gráfico da importação Angola de Portugal de 2013, só está a cair, ok? 2013 estamos a falar de 3,7 bilhões de dólares e 2011 estamos a falar de 1,3 bilhões de dólares. O mesmo acontece com o gráfico de importações de Portugal a Angola. Portugal import from Angola, ok. Portugal a Angola. Em 2013, Portugal gastava em importações 3,4 bilhões de dólares, aproximadamente. Sim, é mesmo isso. E agora, o resto do gráfico está sempre a cair e hoje estamos em volta dos 100 milhões de dólares. Portanto, do ponto de vista histórico, alguém poderia dizer, não, Joaquim, mas Portugal depende muito do turismo e o turismo português é histórico também. As mulheres de Portugal também estão tendo a sua história. É verdade, só que morrer de fome significa bens essenciais, ok? O turismo é um bem essencial? Poderá não ser, ok? O turismo alimenta, sim, a economia por meio do trabalho, por meio de ABCD, por meio do emprego, ok? Receitas, impostos, ok? Estamos a falar aqui, partindo do princípio do essencial, ok? Se Angola deixar de exportar combustível, por exemplo, a Portugal, Portugal tem como principais parceiros a União Europeia, como dizer que o gráfico, e não esse parceiro não é Angola. E se Portugal cortar a Angola, a importação desses bens, também o principal parceiro econômico da Angola não é Portugal, portanto, não tirei aqui o gráfico esqueci-me, mas posso, depois desse vídeo, pesquisar qual é o maior parceiro econômico e financeiro da Angola. Desconfio que seja a China, desconfio muito, mas não vou dizer aqui para também não errar, porque não tive tempo de checar esses dados. Em suma, a relação entre Portugal e Angola é uma relação de complementariedade. Okay? Os dois precisam um do outro. Um tem recursos naturais, envia para lá, o outro compra esses recursos naturais, lapida-os e revende novamente. A relação é de complementariedade, a relação é de, não vou dizer de dependência, mas é de complementariedade. Okay? Porque hoje o mercado é diversificado,
Portugal pode vender para outros mercados, Angola pode vender para outros mercados, ok? Dizer que Angola, os portugueses morreriam de fome, se Angola fechar as fronteiras, queria também perceber a justificação, né? Ou seja, a fundamentação do Dr. Vidal em relação a isso. Mas do ponto de vista econômico, se nós usamos apenas 2024 como uma amostra, podíamos aqui usar 5 anos, e aliás, o gráfico que eu apresentei aqui, de 2013 a 2020, portanto, quase 10 anos, já nos dá uma garantia de que a relação só vai cada vez mais esfriando de 2013 para cá. Entanto, podíamos trazer aqui outras variáveis, como por exemplo investimento estrangeiro direto de Portugal e Angola, a dependência em termos de marcas, de brands, dependência em termos de remessas de valor, onde mais vai, onde mais vem. Podíamos trazer aqui outras variáveis, várias telecomunicações, qual é a dependência das empresas de telecomunicações no país, são exportação estrangeira, são nacionais. Mas a importação e exportação diz muita coisa, porque tem a ver com produtos tangíveis. Comida, estudo, combustíveis, tangível, aquilo que as pessoas precisam no dia a dia. Não é? É uma variável muito mais completa do que as outras que podíamos trazer aqui. Ok? Estamos juntos. Espero comentar qual é a tua opinião em volta dessa matéria. Até já, que Deus abençoe como sempre. Amém.